Boa noite. Hoje estou trazendo a continuação da educação cristã. Da educação cristã. A respeito do adolescente, do ensino dos pais nos lares, né? Como o adolescente está vivenciando um processo de identificação, torna-se mais suscetível e absorve com mais facilidade esses valores, sem, contudo, distingui-los. Os pais não devem desistir de ensinar os bons princípios aos filhos. Porém, não adianta estabelecer normas de condutas por imposição, principalmente quando se trata do adolescente. O ensino deve ser aplicado com paciência e amor. É importante que os pais procurem ser um exemplo daquilo que está sendo ensinado. Desculpa, irmãos. O ensino, ele começa no lar. Vem a primeira escola. Primeira escola. O lar é a primeira escola, meus amados. Responsável pela formação do ser humano e a construção de uma cidadania. A família é uma espécie de laboratório da vida, onde se desenvolve as mais variadas esperanças e experiências que poderão ajudar ou dificultar a relação do indivíduo com o mundo. A falta de uma educação adequada compromete o desenvolvimento pleno do ser humano. Os pais cristãos têm consciência da responsabilidade que possui no desenvolvimento dos valores morais e espirituais dos filhos. O problema é como fazer isso de forma adequada. A maioria mais eficaz de ensinar valores aos filhos é usando a palavra de Deus como recurso. Hoje, o recurso que nós temos mais forte é Deus na nossa vida. Quando reconhecemos que o nosso recurso vem de Deus, vem da providência divina para nos ajudar a cuidar dos nossos filhos. Porque nós não tivemos filhos para o mundo, para se perder nesse mundo tão terrível que está sendo. A maneira mais eficaz de ensinar valores aos filhos é usando a palavra de Deus como recurso, como eu já falei. A Bíblia deve ser usada como um manual pleno de instrução e formação de valores. O apóstolo Paulo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem... Amém. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Em 1 Timóteo 3, 16, 17, você vai encontrar esses ensinos, esses valores, esses recursos. Deus, a Bíblia é um livro sagrado, é um livro de ensino. Onde você abre a página da sua Bíblia, você vai encontrar coisas maravilhosas que você nunca viu na sua vida e nem ouviu falar. Deus, ele ensina.
nesse livro maravilhoso. Outra forma de ensino é o exemplo de vida dos pais. Esse é uma forma de ensino, de exemplo, de vida nossa, que é dos pais. Os filhos tendem a imitar, veja bem, as relações, as realizações e qualidades dos pais. Por isso, provar um modelo consistente e importante na educação dos nossos filhos. São o nosso exemplo, o nosso exemplo. O mundo hoje não dá exemplo. O mundo lá fora, ele não te exempla, ele não te reprova. O mundo não te reprova. Por quê? Tudo no mundo é lícito fazer. As pessoas acham que é assim, mas não é. Quando você está no erro, ninguém chega para te aconselhar. Não está nem aí se você vai se afundar, se você vai vencer, se você vai ser um fracassado. Ninguém se importa com você. Ninguém se importa comigo. Entendeu, meus amados? Quem se importa com outras pessoas? Quem se importa comigo? Eu sei que os governos, a sociedade, ele luta para ter bons filhos, bons jovens, adolescentes de valores. Mas o mundo onde vivemos, a tendência é ser pessoas não bem instruídas. Porque a maioria, eles não procuram o bem. Nem procura te aconselhar se você estiver errado. Mas a Bíblia, ela ensina. Deus ensina na Bíblia como deve agir o cristão de hoje. Como devemos educar. Gente, é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é bênção no céu. Eu sei que muitas pessoas, talvez exista alguém, não sei, não vou nem falar muitas pessoas, vou falar, se ainda existe alguém que não queira ouvir a palavra de Deus, eu acho difícil encontrar, que as pessoas sempre amam a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, é importante os pais ensinar a seus filhos e provar um modelo consistente. É importante na educação dos filhos. Porque, amados, nós não tivemos filho para perdê-los antes do tempo. Né? Perder para o mundo. Não. Nós temos filho para Deus. Por isso temos a importância na educação cristã, para o cristão, a importância do culto doméstico. O culto doméstico é um excelente caminho para a estabilidade do lar. Para a estabilidade do lar. No lar cristão, é necessário a palavra de Deus. No lar cristão, quando a palavra de Deus é ensinada, Cristo assume. Gente, olha isso. Cristo assume a supremacia no lar. Que maravilha. E a família alcança as bênçãos espirituais. Porque quando nós alcançamos as bênçãos espirituais, as nossas bênçãos no dia a dia, elas vêm.
Porque nós temos uma formação, firmeza, para crer naquilo que Deus tem para nós. E o culto doméstico ainda é a alternativa mais viável para a formação dos valores. Encoraja-nos a usar a correção de forma adequada, ensinando nossos filhos a fim de que seu comportamento infantil não se torne seriamente antissocial e destrutivo. Então, nós é que temos que ensinar os nossos filhos sobre o seu comportamento infantil. Tem muitas pessoas que não se relacionam com outras pessoas e não deixam que os filhos também se relacionem. Isso é prejudicial, destrutivo, antissocial. De acordo com o livro de Provérbios, amados, se ensinarmos aos nossos filhos os caminhos do Senhor, mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão deles. Está em Provérbios 22, 6. Isso é lindo, maravilhoso. Nós temos ensinamento maravilhoso. Nós temos ensinamento de graça, que Deus é quem dá. De graça, amados. Não pagamos nada por esse estudo, por essas palavras maravilhosas que o Senhor nos concede, nos proporciona. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ensinar não é criar um caminho de hábitos mecânicos. Temos que entender isso. Não é decorativo. Ele quer dizer que mecânicos pode ser, né? Nos filhos. Ou criar cercas ou barreiras de proteção, omitindo-lhes a realidade. Não podemos fazer isso com nossos filhos. Nós temos que mostrar a realidade. Não podemos omitir, esconder, né, a verdade de como ela é. Mas levá-los a descobrir os conceitos do certo e do errado. Nós temos que conscientizar os nossos filhos do certo e do errado. Talvez isso hoje pareça medíocre, né? Até sem valor. Não sei o conceito de cada um, né? Ajudando-os a construir sua própria estrutura de juízo moral e a formar Deus em suas mentes. Nós temos que formar Deus na mente dos nossos filhos, porque ele não nasce com sabedoria, né? Quando nós nascemos, nós não sabemos de nada. Nós vamos aprendendo no dia a dia, no crescimento da criança, né? Desde o início da vida e assim por diante, cada etapa. A colocação de barreiras ou a criação de cercas serão úteis apenas temporariamente, né? Há momentos que a criança precisa de barreiras, né, para certas situações. Eles não entendem, eles não nascem entendidos. Então nós precisamos ensinar, temos que colocar barreira na criança quando ela é pequena, para ela não se machucar, não cair, entendeu? E até, como nós sabemos que tem aqueles cercadinhos, né? Quando a criança é pequena, começa a andar, tem um cercado, que é para eles não cair, não se machucar. E assim por diante, vai aprendendo, até se firmar e não cair mais. Cercas altas não mantêm
as ervas daninhas para o jardim. De que maneira um jardineiro trata as ervas daninhas? Com a enxada. Ele as arranca pelas raízes. Ele alimenta o crescimento das boas plantas e desencoraja o crescimento das plantas ruins. Então nós temos que cuidar da nossa planta, que é a nossa família, nossa casa, nossos jovens. É uma planta que o jardineiro, que são os próprios pais, estão cuidando daquelas árvorezinhas. E quando elas ainda estão em crescimento, as boas plantas, temos que encorajar o crescimento das plantas e desencorajar o crescimento das plantas ruins. Porque a tendência da criança quando nasce é fazer coisas um pouco assim, como se diz, erradas. Ela não entende o que é o bom e o ruim. Então ela pode pegar numa brasa acesa, numa pedra de gelo, ela não entende o que é. Então ela vai se queimar se ela pegar numa brasa, não é verdade? Ela vai encostar o dedo na tomada na parede. Ela vai levar um choque, porque ela não sabe o que é aquilo significa. Então quem tem que ensinar no dia a dia? As mães, que sempre ficam mais perto das crianças. Hoje, as mães trabalham, saem de manhã, chegam de tarde, mas elas têm uma pessoa responsável para ficar olhando aquelas crianças. Uma babá, um irmão mais velho, mais responsável, para tomar conta daquela criança, porque ela não sabe fazer nada. Para ela tudo é bom. Ela não sabe distinguir ainda do ruim do bom. Uma criança com 1 ano, 2 anos, ela não sabe se dirigir normalmente, sabendo as coisas como nós, pessoas grandes. Não. O lar é uma pequena igreja onde a família se reúne para louvar e adorar a Deus no culto doméstico. Deus ouve e atende às orações. Os problemas da família são resolvidos. As queixas e os desentendimentos são tratados e, sobretudo, os valores são ensinados por meio do ensino bíblico, no meio da família. Aí nós vamos para a relevância da escola bíblica dominical no contexto da educação cristã. A escola bíblica dominical, ela tem um papel predominante, preponderante no contexto da educação cristã. Esta não restitui a família. Esta não substitui, a família, mas torna-se uma extensão do lar. Ela torna-se uma extensão do lar. Na medida em que proporciona o ensino da palavra de Deus, de forma sistematizada, para todas as faixas etárias de idade. A escola bíblica dominical não pode ser vista apenas como um departamento da igreja, mas como a própria igreja, ministrando o ensino bíblico, metódico, sistemático e sistemático.
ela é tão importante que se confunde com a própria essência da igreja. Como a gente poderia dar mais valor à escola bíblica dominical na igreja para os cristãos? Nela nós aprendemos como nos organizar, como viver em família, junto à igreja, em comunhão. Tudo a escola ensina. Então, como a própria igreja, ministrando o ensino bíblico, metódico e sistemático, ela é tão importante que se confunde com a própria essência da igreja. Perdão, meus amados. Podemos observar um momento, eu vou encerrar aqui, por favor.